Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai desvendar uma das ideias mais poderosas e elegantes de toda a história, o cálculo. Mas, calma, não se assuste, isso aqui não é uma aula de matemática. Pense nisso como a história por trás de como a gente aprendeu a descrever o universo em movimento. Vamos lá? Então, o que é o cálculo, afinal de contas? Bom, não é sobre números parados, estáticos. É justamente o contrário. É a matemática da mudança, a linguagem que a gente usa para descrever um mundo que não para de se transformar. E para a gente conseguir entender o cálculo de verdade, vamos seguir a dica da nossa fonte principal: focar na intuição, sabe, na imagem por trás da fórmula. A gente vai usar a geometria e a física para conseguir visualizar essas ideias. Pensa um pouco no mundo ao nosso redor. Absolutamente tudo está mudando, o tempo todo. A economia, a velocidade de um carro, até os planetas girando lá no céu. Durante séculos, descrever a taxa exata dessa mudança num único instante era um verdadeiro mistério. O cálculo foi a chave que abriu essa porta. A nossa jornada aqui começa com duas grandes perguntas. Dois problemas que deixaram os matemáticos coçando a cabeça por séculos. O primeiro deles é o chamado problema da tangente. Parece uma coisa simples, mas a profundidade disso aqui é incrível. Imagina que você está dirigindo. Calcular a velocidade média da viagem é fácil, né? É só pegar a distância e dividir pelo tempo. Mas qual era a sua velocidade exata naquele momento em que você bateu o olho no velocímetro? Não durante um segundo, mas naquele instante. Esse era o desafio. Como medir a inclinação, a tendência de uma curva, num único e preciso ponto? E a solução para esse mistério tem nome. É a derivada. Falando de um jeito bem simples, a derivada é uma ferramenta que nos dá a inclinação perfeita, a direção exata de uma curva em qualquer ponto que a gente escolher. É a velocidade instantânea do nosso carro. A solução que encontraram para isso é simplesmente genial. Primeiro, a gente traça uma linha reta entre dois pontos próximos na curva. Isso dá uma aproximação, certo? Mas e se a gente fosse aproximando um ponto do outro mais e mais, até a distância entre eles ser quase zero? Nesse ponto, que os matemáticos chamam de limite, essa linha se torna a tangente perfeita. E essa ideia de se aproximar infinitamente, essa é a grande essência da derivada. É a ferramenta que nos permite calcular a mudança instantânea, resolvendo assim o nosso primeiro grande mistério. Muito bem, vamos agora para o segundo grande mistério, um que é ainda mais antigo, lá da Grécia Antiga. Se o primeiro era sobre a mudança num instante, este aqui é sobre o acúmulo da mudança ao longo do tempo. Como está descrito lá no capítulo 17 da nossa fonte, até o gênio Arquimedes quebrou a cabeça com esse desafio. Como encontrar a área exata de uma forma com lados curvos? Para um quadrado é fácil, mas para uma figura assim, com uma curva, era um quebra-cabeça gigantesco. A primeira ideia foi, de novo, aproximar. Podemos preencher essa área com alguns retângulos. A soma das áreas deles nos dá uma estimativa. Mas como dá para ver, não é muito exata, né? Fica sobrando e faltando um monte de espaço. Mas e se a gente aumentar muito o número de retângulos, tornando cada um deles bem fininho? Olha só como a aproximação fica bem melhor. Agora tenta imaginar fazer isso com um número infinito de retângulos, cada um infinitamente fino. O resultado? A gente chegaria na área perfeita. A ferramenta matemática que faz exatamente isso se chama integral. Ela consegue somar as áreas desses infinitos retângulos para nos dar a área exata embaixo da curva. E assim ela resolve o nosso segundo grande problema, o problema da área. Então tá, a gente tem duas ferramentas. Uma que acha inclinações instantâneas, a derivada, e outra que acha áreas acumuladas, a integral. Por muito tempo, todo mundo achou que eram coisas totalmente separadas. Mas a maior revolução do cálculo foi descobrir uma conexão, uma ponte secreta e lindíssima entre as duas. Vamos recapitular. A derivada nos dá um flash, uma foto da taxa de mudança em um único instante. Já a integral nos dá o filme inteiro, a soma total de todas as mudanças que aconteceram. Parecem coisas opostas, não é mesmo? Uma é sobre um ponto específico, a outra é sobre uma área inteira. E aqui vem o pulo do gato, a grande revelação. Derivar e integrar são operações inversas. É como somar e subtrair, ou multiplicar e dividir. Uma desfaz exatamente o que a outra faz. Achar inclinação e achar a área são, na verdade, dois lados da mesma moeda. É uma ideia de uma elegância impressionante. E essa descoberta brilhante que uniu tudo tem um nome à sua altura: o primeiro teorema fundamental do cálculo. Essa é a tal ponte secreta que conecta o problema da tangente com o problema da área.
E foi isso que deu o pontapé inicial para a ciência moderna como a gente conhece hoje. Mas por que isso tudo importa tanto? Porque essa ponte secreta não ficou só no mundo abstrato da matemática. Ela nos deu o superpoder de modelar e de entender o mundo real de uma forma completamente nova. Com o cálculo, a gente consegue prever a órbita de planetas, projetar pontes seguras, otimizar lucros em uma empresa, entender o fluxo do sangue nas veias, criar gráficos de computador e até modelar como uma epidemia se espalha. Todas essas aplicações e muitas outras nasceram daquelas duas ideias: inclinação e área. No final das contas, o cálculo é quase como uma linguagem poética da mudança. Ele nos deu as palavras certas para descrever o fluxo do universo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, com uma ferramenta tão poderosa em mãos, que outros padrões de mudança no nosso mundo, da biologia até a inteligência artificial, a gente ainda está para descobrir e descrever.